Boa noite para você de casa, mais uma excelente semana para a gente que começa aqui no Oeste com uma brilhante vitória da Chapecoense, afundando o Flamengo ainda mais com a lanterninha na mão do campeonato. Surpresas no Brasil, Rubinho vencendo a Stock Car e ganhando 1 milhão. Tudo isso a gente vai comentar aqui no Tribuna do Esporte. E você sabe, com o meu amigo Rony de Domênico, que nosso dia aqui é apresentar o programa para você todas as segundas-feiras, e hoje com convidados mais do que especiais. Aqui do meu lado, Éder Popioski, responsável pelas categorias de base da Chapecoense, com novidades aí a nível de Brasil também, que a gente está sabendo do Éder. E o doutor Osni Jacó da Silva, que é o responsável pelos exames antidoping no estado de Santa Catarina, pela CBF. Então a gente vai bater um papo aqui, você sabe, o nosso papo é aquele papo de boteca que todo mundo gosta de bater, conversando, trocando ideia. E o cara lá, tem um cara careca que fica assim, ó, olha pra cá pra me olhar lá pra câmera, porque eu tô olhando pra cá, porque tem aqui o retorno pra gente, né? Só pra me ver como é que ficava no início aqui. Então é o seguinte, meu boa noite primeiro pro Rony, o Rony que está aqui com os nossos convidados hoje também. Rony, boa noite, uma segunda-feira alegre em Chapecó com uma brilhante vitória sobre o Flamengo. Excelente, boa noite Paulinho, boa noite a galera aí, boa noite ao Éder, doutor Osni. Realmente um prazer, mais uma segunda-feira. Nós vamos debater o que tem de melhor e o que houve de melhor aí do esporte, tanto amador como também do profissional, a Chapecoense e as novidades que nós temos aí pro futsal feminino também. E hoje você está vendo, hoje a gente não está queimadinho como os outros programas, ó, estúdio novo, tá? E tem muito mais novidades por aí. Provavelmente um novo dia a gente vai estar apresentando o programa para você com muito mais novidades ainda. Meu boa noite pro Éder também, obrigado por estar aqui, Éder, também. A gente vai bater um papo gostoso aí, vamos usar bastante teu conhecimento hoje. Boa noite Paulinho, boa noite Rony, doutor Osni, amigo de casa, aí é uma satisfação estar nessa casa nova, né, pela primeira vez, mas estamos aqui para contribuir um pouquinho, para falar daquilo que a gente faz, que a gente gosta, né? Então, uma saudação especial aí para todos que estão acompanhando essa entrevista, essa reportagem. Programa Tribuna sempre trazendo novidades. Aqui a gente fala de esporte, dá muito valor para o esporte amador. E como não poderia deixar de ser, o Rony já havia comentado em outros programas, a gente aproveitou a estada do Dr. Osni aqui, que esteve presente no jogo do Flamengo com a Chapecoense e que estará presente no jogo do Atlético quarta-feira, e ele nos honra com sua visita até para a gente conhecer um pouquinho mais de como funciona o exame antidoping. Meu boa noite ao Dr. Osni Jacó da Silva. Dr. Osni, muito obrigado por tirar o seu tempo, o seu descanso, por estar aqui com a gente. E até para que as pessoas conheçam um pouco do famigerado exame antidoping, o que é, como é, para que serve, né, doutor Osni? Então, boa noite aos amigos aqui presentes e boa noite aos espectadores. O maior prazer que eu venho aqui, né? Tenho vindo muito a Chapecó ultimamente, o que significa que o futebol da Chapecoense está em alta, né? Porque o exame antidoping é feito normalmente no esporte em alto nível. Então, como eu tenho vindo bastante aqui, significa que a Chapecoense está muito bem. Espero vir muito mais vezes aí. Eu falei famigerado na brincadeira, doutor Osni, porque é o seguinte, quando fala de exame antidoping, dá aquele medo. Quando um jogador encaminha ali depois do jogo naquele túnel, todo mundo fica, será que tem alguma coisa, não sei o quê. E na realidade, a gente conversava em off, é para proteger os atletas do exame antidoping, né, doutor Osni? Exatamente. O primeiro objetivo, o exame antidoping, na verdade, o controle de dopagem tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é proteger a saúde dos atletas, né? Então, evitamos que os atletas tenham a sua vida atlética, a sua vida útil no esporte diminuída em função do uso de drogas que acabam prejudicando a saúde, prejudicando o desempenho no futuro, né? Em segundo lugar, nós fazemos com que haja ética no esporte. Então, aquela equipe que está mais bem treinada, que tecnicamente é melhor, vence, né, às custas dos seus meios físicos e não com a ajuda... O seu esforço e não com a ajuda de produtos químicos. Exatamente. E o terceiro motivo é coibir o uso de drogas ilegais, né? Com isso, a gente crê que ajuda muito o esporte. Às vezes a gente olha o antidoping como algo negativo, né, doutor? Então, porque a impressão que se tem é que está ali para ser o... Falando em antidoping, dá uma olhadinha. Para quem está vendo a tela em casa, como é que é? Ó, isso para ser o carrasco da situação. Mas, analisando mais tecnicamente, até depois da aula, porque o doutor Osni deu uma aula para nós ali, antes aqui do programa, a gente percebe então que é uma coisa justa também, né? É algo que acontece justo, porque é para os dois lados. Tanto para o adversário como para o dono da casa. Então, realmente, a gente começa a ter uma visão um pouco diferenciada. E a gente fica muito feliz realmente com a tua presença, doutor, porque esclarece também algumas dúvidas
que o antidoping muitas vezes, na visão popular, vamos dizer assim, ele tem muita rejeição ainda, né? Então, Paulinho, eu acho que isso vem a contribuir muito com o esporte e até com a nossa sociedade chapecoense. Me alegra em ouvir do Dr. Osni que tecnicamente não tem nada a ver com Chapecó e região, mas por outro lado é uma pessoa que está vindo de fora e falava para nós também nos outros dias que a gente teve contato e tal, que está gostando muito da cidade, e hoje eu ouvi isso dele dizendo que o antidoping é uma realidade. Ele vem aonde tem alto nível de competição. Então isso, né, para Chapecó, para nossa região e para toda a população é de extrema honra, realmente a gente está ouvindo isso. O Luiz Antônio de São Cristóvão, né, mandando um abraço, dizer que bom ver o Éder aqui. Saudade de ver o Éder, acho que tem aparecido pouco por aí, Éder trabalhando bastante. Éder, você que trabalha há bastante tempo já com o esporte, é um multicampeão com o time feminino aí, existe também os exames antidoping em relação às competições que você enfrentou com o time feminino? Então, agora recentemente a gente esteve disputando o Campeonato Mundial Universitário em Málaga, na Espanha. Tivemos antidoping na semifinal e na final, né? As outras vezes também que fui representar, tanto na Sérvia como também em Portugal, também teve, né? Mas nas competições nacionais aí, infelizmente, eu acho que devido ao alto custo desse exame, né? Então, nós estávamos falando que o doutor, o único laboratório hoje na América talvez, né, que esteja assim credenciado para fazer os exames é nos Estados Unidos, não tem nem no Brasil, né? Então, eu creio que isso, para algumas modalidades, né, com uma situação financeira com mais dificuldades, talvez seja um pouco distante ainda, mas a gente não tem a dúvida, né? A gente que trabalha com as meninas e com os meninos hoje da Chapecoense, a gente procura instruir para que vá para um caminho melhor, mais saudável, né? Principalmente que eu vejo hoje essa coisa meio desenfreada aí pela alta performance. Deixa eu só te usar um pouquinho. Você trabalha hoje com as categorias de base da Chapecoense, trabalhou com futebol feminino muitos anos. Que tipo de cuidado se toma nas categorias de base e com o pessoal, assim, porque o futebol feminino é considerado amador, não é profissional, e com esses amadores para que não entrem nesse caminho de se doparem? Bem, assim, a gente tem, através de uma palestra, algumas situações assim, a gente tem, pelo exemplo dos outros, né? A gente já vê vários atletas assim que encurtam suas carreiras pensando no resultado. Como nós já temos diversos casos hoje aí históricos dos malefícios dessas substâncias, eu acho que é um indicativo, né? E outra coisa assim, nós temos por formação, né, a gente ser o mais ético possível e dentro das condições legais. A gente faz tanta coisa no treinamento que a gente tem que cuidar de todos esses aspectos, e a nossa recomendação é que se tiver que vencer, tem que ser de uma forma lícita, né? Então, esse foi sempre com trabalho e com suor. Sempre foi a nossa determinação. Naqueles trabalhos onde que eu chefiei, assim, a gente tenta monitorar, é claro que se tiver atleta fazendo por outro lado, às vezes a gente não fica sabendo, né? Mas de certa forma a gente tem a confiança mútua nessas pessoas que estão trabalhando com a gente, e eu acredito assim que no nosso ciclo assim inexiste essa situação. Legal. Doutor Osni, o senhor comentava antes, são hoje 4 exames por jogo que é feito, né? Então, é uma rodada de 10 jogos, seriam 40 exames. 40. O custo em média desses exames, e por quem é subsidiado? Na Série A, tem controle de dopagem em todas as partidas e são 2 atletas de cada equipe que são sorteados no segundo tempo. Então, como são 10 jogos por rodada... Como funciona esse sorteio? O sorteio nós fazemos aos 30 minutos do segundo tempo com os representantes das 2 equipes, normalmente os 2 médicos, né? Colocamos os números dos jogadores dentro de uma sacola. Aleatório. Aliás, antidoping deve ser aleatório. Tá? Não adianta escolher o atleta porque acha que aquele que correu mais é o que usou alguma substância, porque não é assim que acontece. Há muitos anos atrás era assim. Eu chamava o médico das 2 equipes e o de uma equipe escolhia 2 da outra e vice-versa. Invertidos. Então, o que aconteceu? Eu me lembro que o Nardella toda vez era escolhido. Vocês lembram do Nardella? Nardella. O Nardella já estava acostumado. Ele já terminava... Já tomava água antes porque já sabia que tinha que fazer xixizinho. Direto para a sala de antidoping, né? Eu me lembro que o Roberto Cavallo também, que jogou no Criciúma, que vocês foi técnico da Chapecoense. Isso. Era outro que, todo lugar que ele me encontra hoje, ele ainda lembra do tempo do antidoping. Legal.
Eu estava lhe perguntando antes os custos desse exame, porque ele é um exame caro, hoje ele é feito em Los Angeles, todas as amostras de todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro vão para lá. É custeado por quem? Então, na Série B, na Série C e na Série D, quando existem os exames, eles são pagos pela CBF. Certo. Na Série A, o dinheiro sai do borderô da partida. Ah, incluso já na renda da partida. Exatamente. Então, hoje em dia, é alguma coisa em torno de $2.000, mais ou menos, para fazer o controle de dopagem numa partida da Série A, com todas as despesas incluídas da equipe que se desloca. Eu, por exemplo, venho de Florianópolis, né, para fazer a coleta aqui, com o envio para o laboratório, com o kit, que há pouco, inclusive, apareceu aí. Sim, nós mostramos ali o kit. Kit Cris, mostra um pouquinho o kit para nós, aí, por favor. FIFA. São, exatamente, esse aí é o mesmo que nós usamos. Eles são fabricados na Suíça, por um fabricante que fabrica para todos os que fazem controle de dopagem no mundo com o padrão FIFA, né? Então é um frasco especial, inquebrável, com a tampa que depois que é fechada ela não abre mais, só quebrando. Aquele número que aparece embaixo da letra B, embaixo da letra A, eles são números que nunca vão se repetir, então eles são únicos, a empresa tem esse compromisso, né? O frasco B, aquele com a etiqueta azul, é onde o atleta coloca a urina para fazer a contraprova e ele vai ficar congelado por 10 anos, mesmo que não dê nenhum resultado positivo. Olha só. Preserva. Exatamente. E o frasco A é o frasco da prova. Então, é o frasco que quando chega no laboratório ele é aberto e é testado. E todo mundo pensa que é feito um exame só, né? Na verdade, são 5 exames que são feitos em série, né? Tem que dar, para dar um positivo, tem que dar em todos eles, na repetição, e para várias substâncias. Então, precisa de uma quantidade de urina razoável, que os jogadores reclamam um pouco, mas... de vez em quando alguém sugere, por que não faz no sangue? Mas se a gente for retirar 90 ml de sangue de um atleta, vai fazer depois diferença. de uma partida, né? Se ele for sorteado várias vezes, vai ser problemático, né? Vai ser dificultoso. Então o custo é um custo alto quando se vê apenas os cifrões, mas para o benefício que traz, há pouco nós conversávamos ali fora e eu ainda estava dizendo para vocês, né? Antes do controle de dopagem no futebol, a vida útil dos atletas era muito pequena. Evidentemente que não se trata apenas dessa questão, mas do conjunto de coisas. A evolução da medicina desportiva, evolução do treinamento, etc. Tudo isso ajudou. Mas eu não tenho muitas dúvidas em puxar um pouco da brasa para minha sardinha também. Eu acho que nós também ajudamos com isso. Que legal. Rony, mais alguma pergunta para o doutor? Com relação à demora, depois que o atleta sai do campo, a gente sabe que é um desgaste muito grande, né, com relação ao jogo, e principalmente um atleta que jogou os 90 minutos. E a gente ouve muito de bastidor, e conversando aqui, conversando ali, a gente acompanha até o final, muitas vezes, das partidas, se demora para o jogador conseguir urinar. E no teu tempo que tu já teve, assim, houve algo fora dos padrões, assim, de alguém demorar muito? Algo pitoresco, uma historinha pitoresca. E eu não tenho dúvida que deva ter, né? Deve ter. Eu trabalho com isso desde 1989, então eu tenho uma coleção de casos pitorescos aqui, dava para gastar o tempo do programa todo. Mas vou contar para vocês só 2 situações. Uma situação muito interessante, no Campeonato Catarinense, alguns anos atrás, um jogador me pediu um atestado, uma declaração de que ele tinha sorteado, porque ele queria mostrar para a mulher dele quando chegasse em casa que ele tinha chegado mais tarde, porque ele estava... Tinha ficado porque que eu estava com a casa armada. Só que quando nós saímos depois que terminou o nosso trabalho, e ele saiu bem cedo de lá, nós passamos num restaurante para fazer um lanche, e ele estava lá tomando cerveja com os amigos. Então eu acho que dei uma carta de euforia para ele. Não vai falar o nome, senão me entregar o nome. Eu nem lembro mais. Liberação. E alguns anos atrás, numa final do Campeonato Catarinense também, quando eu fazia o Catarinense, um jogador ficou 6 horas. Nossa. Demorou 6 horas. Então,
eu tive que levá-lo para um outro ambiente, para ele poder relaxar, etc., para ele depois poder urinar. Mas até hoje não teve nenhum que não conseguiu, todos conseguiram. Em relação aos árbitros, é feito também exame antidoping? Não, nos árbitros não é feito. Nem quando para jogos da FIFA, nada? Da FIFA eu não saberia te dizer com certeza. Da Copa do Mundo eu não saberia dizer com certeza. Inclusive na Copa do Mundo, nos jogadores de futebol, foram feitos exames em todos os atletas de todas as equipes antes do início da competição. Né? Sangue e urina. Por isso que eu acho que eu tinha até relacionado algo a isso, a arbitragem também. Todos os árbitros selecionados para a Copa do Mundo deviam passar por exames toxicológicos e exames de doping. Provável que sim, mas eu não sei te dar essa resposta assim com precisão. E depois nas partidas também foi feito, o que nós fazemos na Série A do Campeonato Brasileiro é o mesmo padrão da FIFA. Tudo igual. O mesmo procedimento. O mesmo material, o mesmo procedimento. A única diferença é que eu tenho a impressão que a FIFA mandou os exames para a Suíça, para fazer no laboratório da FIFA mesmo, lá. E hoje aqui, os do Brasil são feitos em Los Angeles. Os do Brasil estão indo para os Estados Unidos, para Los Angeles. Não tem nenhum laboratório capacitado hoje no Brasil ou na América do Sul para fazer esse tipo de exame antidoping? A Colômbia tem um laboratório capacitado. A Colômbia tem bastante laboratórios, inclusive. Mas eles têm um bom laboratório nessa área de controle de dopagem. O nosso laboratório era o LabDop, da UFRJ. Ele perdeu o credenciamento porque esses laboratórios eles são auditados periodicamente. E numa dessas auditagens ele acabou perdendo o credenciamento e até hoje não conseguiu reverter essa situação. Tem um grupo de pessoas tentando organizar um novo laboratório em São Paulo. Eu não sei exatamente em que ponto está essa questão, mas está sendo resolvido dessa maneira. Que legal. Tem alguma curiosidade, Éder? Sim, na temporada passada, se considerar que foram 4 exames por jogo, né? 360, quantas partidas vai dar numa temporada? 10 vezes 35, 360 partidas. Então foram mais de 1.000 e talvez 1.500 exames no ano passado. Quantos foram flagrados na Série A? A Série B tem números de quantos atletas foram pegos? No ano passado, que eu me lembre, 2 atletas. E foram da Série D, se não me engano, e Série C. A Série B teve um da Chapecoense. Série B teve um da Chapecoense. Mas foram poucos, né? O que acontece? É o Arlan, né? O Arlan. A gente sabe hoje em dia que quando tem o controle, diminui muito a incidência também. Se você for fazer de surpresa, sem dúvida nenhuma, né? Isso é importante. Só o fato de saber que tem o controle já inibe o uso de substâncias proibidas. Acaba sendo uma prevenção. Agora, se você, então você vê, quantos exames que 360 vezes 10, 3.600 mais ou menos, né? Mas tem da Série B também. Sim. Né? Então a incidência é muito baixa. E boa parte das vezes é acidental. É o atleta que... Falta de acompanhamento do clube, os clubes com menor condição. Exatamente. Houve até alguns jogadores, há uns 2, 3 anos atrás, que andaram se contaminando com um produto que colocam no pão. Foi no Rio Grande do Sul que aconteceu 1 ou 2 casos, né? Tem várias lendas aí. No pão. Mas queria agradecer ao Dr. Osni Jacó da Silva, nos esclareceu bastante. Estamos abertos, uma próxima oportunidade que tiver para o Chapecó, a gente vai lhe convidar de novo, até pelo seu tempo, vamos utilizar bastante aí. Será nosso convidado de novo aqui, o programa Tribuna do Esporte é um bate-papo, que nem aquele bate-papo de boteco, a gente sempre fala, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo conhece do esporte, a gente vem aqui para bater um papo. Então, meu nosso muito obrigado, a casa está de portas abertas, brevemente teremos o senhor aqui com a gente de novo. Será um prazer. Então tá, vamos para os nossos comerciais, vamos faturar um pouquinho, porque você sabe, né, terminou o programa aqui, a gente vai para o galpão. Quer um churrasquinho gostoso, é no galpão, um chopinho gelado é no galpão. Retornamos agora, um pouquinho longo comercial para a gente ajeitar aqui a casa. Estou trazendo a Aline de volta ali na mesa. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Éder aqui, vamos usar bastante o Éder, que é o responsável pelas categorias de base hoje da Chapecoense, com novidades aí. Éder, o que tem para contar para nós, como está acontecendo a Chapecoense hoje nas categorias de base, quantos atletas, quais os campeonatos que estão envolvidos aí? Fica à vontade.
Bem, Paulinho, nós assumimos ainda no início do ano passado um trabalho de estruturação das categorias de base da Chapecoense, né? Acho que até então alguns trabalhos anteriores foram bem executados, mas com alguma limitação. Nesse desenvolvimento todo da Chapecoense aí nos permitiu, tanto no ano passado como esse, ter alguns incrementos na parte estrutural, né? Então nós já começamos a solidificar o 20 e o 17, né, que serão duas categorias que sempre existiu na Chapecoense, até por obrigação de participação no campeonato estadual, né, mas a gente já conseguiu colocar neste ano o sub-15 e fazer uma espécie de um piloto com o sub-14. Eu acho que isso é importante, né? Outra coisa que a gente conseguiu avançar, assim, as condições que nós estamos dando para os nossos atletas, né? Tanto na hospedagem, como na refeição, como material de treinamento, né? Suporte mais. O suporte, né? Os campos que nós estamos utilizando, talvez ainda não ideais, mas em relação ao que tínhamos, com as parcerias que nós temos com as comunidades, ajudando a cuidar dos campos, a gente está conseguindo fazer com que nossos atletas, nossas comissões técnicas tenham umas condições boas aí para desenvolvimento desses atletas aí, para quem sabe no processo aí, em algum momento eles sejam avançados para um profissional. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já é uma realidade, chegou a confirmação nessa semana, né? A gente fica bastante feliz porque a gente já teve uma experiência neste ano aqui participando da Copa do Brasil Sub-17, Copa do Brasil Sub-20 no dia 23 de setembro, nós temos a estreia nossa contra o São Paulo, aqui na Arena Condá. Olha que legal. Né? Nós temos aí, estamos aguardando a confirmação do Campeonato Brasileiro do Rio Grande do Sul aí no mês de dezembro, e agora já é uma realidade mesmo, a gente vai participar junto com o Figueirense e com o Criciúma da Taça São Paulo, representando o estado de Santa Catarina. Calendário cheio, então. Calendário O cheio. Campeonato Brasileiro ele é disputado no Rio Grande do Sul todos os anos pelas 20 equipes que estão disputando a Série A. Na verdade, os convites vão para 20 equipes, né? Algumas acabam não confirmando, daí vai para as equipes da Série B, né? Então a gente está aguardando aí que venha a confirmação, porque é mais uma competição de 2 semanas, uma competição que vai dar um intercâmbio bastante interessante para esses atletas que estão próximos aí do momento de se Cada vez que profissionalizar. fala desse campeonato do Rio Grande do Sul, me lembra que foi onde o Mitchell estourou. Logo depois saiu do futsal, né? Exatamente, ele foi eleito naquela competição como o melhor atleta, né? Ele teve uma projeção bastante significativa com aquilo, né? E quem sabe a gente vai estar oportunizando aí para os nossos atletas essa vivência boa aqui, né? Que eu acho Conhecimento, que vai ser... aprendizado também. E começa a nivelar melhor também os atletas, qualificando eles, aproximando mais do grupo principal, né? Exatamente, são competições de base de um nível muito alto, né? Então a gente começa com as nossas competições aqui já regionais, depois passa para o estado, isso é importantíssimo, né? E nós hoje, a gente tem conversado com nossos colegas de outras equipes aqui do estado e até esses intercâmbios que a gente conseguiu através da Copa do Brasil contra de outros, assim, o pessoal vê assim a ascensão de Santa Catarina como meteórica, né? Nós acho que estamos chegando muito próximo daquele nível que as grandes equipes do futebol brasileiro têm também na base, né? Claro que isso é uma construção que ainda precisa para se solidificar um tempo maior no processo. Nós, como falei assim, a gente está num segundo ano, talvez os mais privilegiados dessa nova formatação da Chapecoense sejam os mais novos, né? Que vão, quando chegar lá nos últimos anos do Sub-20, já vão estar acumulando algumas temporadas de trabalho, né? E de processo de seleção também, que isso é tudo interessante, sabe? Eu acho que com calma, a gente não tem forçado o sistema, eu acho que isso tem que ser conquistas pela base, né? Nós já temos alguns que estão frequentemente já treinando com os profissionais, né? Mas com calma, acho que teremos... Deixa eu só falar uma coisa antes de você cortar. Eu fiz de propósito, né? Primeiro deixei ele falar bastante, para depois deixar a Aline dar o boa noite dela. Agora eu tenho um motivo por quê? Para que todos ficassem olhando o novo penteado da Aline. Chanel. Obrigada. Então agora na mesa, que eu já tinha dito convidada, nossa, a Aline sempre aqui para ler os WhatsApp 9990-1880, você manda para cá, você pergunta, aproveita. Daí, Aline, como é que foi o final de semana? Futebol nada, só concurso. Tivemos que fazer uma modificação aí de última hora e ralando um pouquinho em outra área também. É isso aí, então a Aline está aí com a gente boa agora. Boa noite, pessoal, boa noite a vocês. Manda o teu WhatsApp 9990-1880, alguma já coisa, tem Aline? aqui, ó. Vamos lá. A Juliana do Centro está perguntando se as meninas do futsal, se algumas jogadoras do futsal também vão jogar futebol de campo. Exatamente, boa pergunta, até porque isso a gente já fez, a Chapecoense recebeu um convite da CBF, isso já faz uns 60 dias, onde o Campeonato Brasileiro Feminino, eles estaríamos abrindo vagas para as equipes da Série A, fazer equipes, né, uma nova formulação,
Então a Chapecoense foi contemplada. Uma competição boa, né? E aí nós tivemos toda uma situação aí com o futsal, onde perdeu-se algumas competições durante o ano, por causa da crise da CBFS e outras coisas assim. E as nossas atletas, assim, a gente levou a ideia. O Sandro trouxe pra gente tentar ver se teria uma situação de adaptação. E esse desafio foi encarado, sim. As meninas hoje já estão treinando, né? Toda semana tem alguns treinos de futebol de campo. E a gente faz uma estreia no Campeonato Brasileiro, são 20 equipes, 4 chaves de 5, né? A gente faz a estreia no dia 24 de setembro, num jogo contra a Portuguesa de Esportes. Né? Então são equipes da Série A e da Série B envolvidas. Exatamente. Nós estamos num grupo que temos a Portuguesa, o Flamengo, o Avaí e o Centro Olímpico, né? O Centro Olímpico é o atual campeão. Talvez a equipe mais forte do grupo é uma equipe que não é de clube de Série A, mas é uma equipe que hoje tem vários atletas da seleção brasileira. Com toda essa... voltando ao assunto da base, antes a Chapecoense, de certa forma, está conseguindo dar uma estrutura melhor também, né, Éder, com relação à base e tal, até porque a gente não via isso nos outros anos, né? Logo depois que você veio, parece que méritos teu também, lógico, até pelo trabalho que tu desenvolveu e vem desenvolvendo, mas há uma preocupação da própria Chapecoense, diretoria em si também, em fortalecer essa base. Eu acho que, assim, é só olhar os casos, né? Todos os grandes clubes brasileiros aí sempre projetam jogadores de base, né? É uma forma até de investimento e a Chapecoense tem olhado com carinho para isso, né? O Sandro, desde que ele assumiu, uma das vontades deles é a estruturação de uma escolinha da Chapecoense, de uma categoria de base forte, né? Eu acho que isso a gente tem conseguido, sabe? Você está acompanhando ali de perto, a gente sabe as condições que a gente tinha no ano passado, a gente trabalha sempre, eu sempre digo assim, nosso objetivo é trabalhar dentro de um princípio de melhoria contínua, né? E quando a gente está conseguindo fazer algo a mais do que o ontem, isso nos deixa mais satisfeitos e aí a gente se motiva mais. E a gente consegue ver na base da Chapecoense essas melhores progressivamente, né? Então... É que houve uma evolução muito rápida da Chapecoense no campo e agora tanto a evolução administrativa como categoria de base, tudo tem que vir meio junto e puxando e trazendo. Então tem que ter tempo, adequação, condições, que agora vai ter os campos de treinamento, tudo. Então tudo isso vai... Mas as condições das categorias de base hoje são infinitamente melhores do que se oferecia. Então... Exatamente. E resultados, a gente já teve uma boa participação ano passado no Campeonato Catarinense, tanto no 20 como no 17. Esse ano também nossas equipes estão brigando pelas 4 vagas finais nessas aqui, né? Joguinhos abertos a gente pontuou, tanto ano passado como esse. Jogos abertos ficamos na 3ª colocação, mas subjetivamente, quem está acompanhando e conversa com o pessoal de outras equipes assim, os elogios são bastante para nossa base, sabe? Assim, Hoje, Éder, assim, além do campo que você está trabalhando com a base, você nunca largou o futsal feminino, né? A gente percebe que há tem a paixão, tem um vínculo forte, até porque, na verdade, foi um pioneiro no trabalho e graças a Deus hoje Chapecó é equipe de ponta, né, a nível mundial no futsal. Como é que está essa relação, você agora base, campo, futsal feminino, e parece que tem aí convites aí de seleção brasileira, como é que está essa situação aí, até de primeira mão aí a gente então, primeiro um abraço aqui para o Thomas Werner, para o Júnior Possato e para a Danusa Ramos ligadinhos também no programa aí, aquele abraço, obrigado pela audiência. Essas novidades aí, quando falam em seleção... Antes da pergunta aqui, também já mandaram aqui o WhatsApp, aproveite e mandem, né? 9990 1880. 9990 1880. É verdade que ele vai ser o técnico da seleção brasileira de futsal? O pessoal que está assistindo... Já pipocou. É verdade ou não? Primeira mão agora. Primeiro respondendo assim, foi toda uma situação de transição entre o futsal para essa nova função da Chapecoense, né? E quando realmente assumi o trabalho da coordenação das categorias de base, eu teria a necessidade de estar mais comprometido com a Chapecoense até do que o próprio futsal. Perfeito. Mas o nome que a gente tem ali, eu acho que uma função mais nível estratégico dentro do futsal eu sempre exerci dentro da FEMALIA, né? Foi bastante importante, tem patrocinadores ligados, né? Mas tanto no lado do futsal como da Chapecoense, a gente não trabalha sozinho. Então temos uma equipe e as tarefas são divididas. Então quando a gente fez a transição lá no futsal, contratando o professor Márcio Coelho para dar sequência ali, a gente sabia que ele tinha condições. Então a equipe continuou vencedora nos últimos 2 anos. Foi uma transição bastante tranquila, né? E
dando suporte, acompanhando, tu nunca abandonou? Nunca abandonei, não, até porque a gente tem uma relação muito forte ali, né, desde com a minha família. Na realidade, assim, o futsal vem da tua origem, da tua família, o pessoal trabalha desde a tua mãe, de todo mundo, então é um vínculo que não se desfaz, independente de qualquer coisa. Tanto assim que muitas pessoas me perguntam assim, se eu assumiria um trabalho de treinamento no futebol, né? Na verdade, eu sempre fui dentro de uma função mais administrativa da Chapecoense, na estruturação do projeto, né? Esse é o desafio que... E aí, independente se eu... a minha preparação para ser treinador, ela é muito mais ligada ao futsal. Tanto que agora eu recebi esse convite desde o início do ano para defender a seleção brasileira universitária há cerca de 2 semanas. E a gente conseguiu fazer aí uma situação que eu pudesse sair da Chapecoense, tanto que eu peguei férias dali para poder fazer esse outro trabalho. Agora eu estou recebendo um novo convite, né, para a seleção principal. A gente está conversando... Não é convite, isso é convocação. Seleção é convocação. A gente tem que analisar várias coisas, né? A CBFS passa por um momento de transição e eles fizeram um convite mesmo para abraçar a causa, né? Falta alguns detalhes assim para eles oficializar essa convocação, então, né? E vou falar mais a respeito da seleção brasileira após essa efetivação. A gente tem ainda algumas coisas para tratar. Assim que efetivar, você é nosso convidado para voltar aqui para a gente falar de seleção brasileira. Pedir para o pessoal lá dar uma... Reduz um pouquinho o climatizador, porque o pessoal começou a suar aqui, a luz está forte. Então vamos dar mais um ar frio aqui dentro. WhatsApp? Ele tá caloroso. Tá caloroso hoje. Caloroso. Olha aqui, ó. Nós aqui de São Paulo nos surpreendemos com a Chape. Foi o Marcelo do Morumbi que tá ligadinho aqui com a gente. Isso aí, Marcelo. Aquele abraço. Isso aí é a galera lá que sempre se reunia no bar lá, os amigos do Edu Blanco, o pessoal para ver o nosso programa na segunda-feira. E aí, ó, todo mundo surpreendido com a Chape. Para quem até a gente comentava antes, vamos falar depois no próximo bloco de Chapecoense, vamos falar de Stock Car. Quem diria que depois da Copa do Mundo, se você falasse, a Chapecoense tem São Paulo, Flamengo, Santos e Flamengo. 3 jogos. O que precisaria? 3 pontos estava bom, fez 6. Então assim, tá surpreendendo o Brasil? Tá. É o patinho feio do campeonato? Mas olha, tá ajeitadinho o time, o Celção e o Cadu estão fechadinhos com o time e vai fazer bonito, tenho certeza. E o Éder, que convive junto ali, sabe, né, Éder? Eu acho que a melhor coisa para a Chapecoense foi ter colocado o Celção e o Cadu junto a trabalhar do que trazer um técnico de fora nesse momento, até pelo conhecimento interno, né? Eu acho que todas essas decisões que são tomadas dentro da Chapecoense são muito debatidas internamente. Eu acho que o grupo que está na frente assim tem tomado as decisões mais acertadas. Pelo menos a intenção é de acertar. É de acertar, não consegue acertar 100%. E eu acho que até, assim, às vezes as pessoas pensam que é o primeiro ano da Chapecoense, assim, mas todas as pessoas que estão ali têm uma certa experiência e um conhecimento, assim, que não foi à toa que fez a Chapecoense crescer e levar para a Série A, né? Teve uma frase do próprio Paulinho que eu lembro que ele comentou no Facebook lá e redes sociais, a questão do deixa o homem trabalhar. Não, sim. E o detalhe é o seguinte, eu acho que tu há de concordar, a imprensa, no modo geral, aqui, coloco até nós mesmos, porque a gente querendo ou não acaba debatendo também, a questão é aquela efetivação do Celso Rodrigues. Por que se preocupar tanto? Deixa o homem trabalhar. Essa frase porque, deixa ele. Porque literalmente assim, ó, há uma certa preocupação em efetivar. E eu vejo do próprio Celso, na forma da entrevista que ele deu ontem, acompanhei tanto as duas como a do Luxemburgo. Aliás, do Luxemburgo, eu achei que ele entrou humilde e depois ele se perdeu. Mas enfim, depois nós vamos comentar. Mas o Celso está tranquilo. Ele está calmo, ele está muito humilde, ele sabe que ele está no lugar ali sem pressão. A partir do momento em que houver uma efetivação, vamos botar aqui entre aspas, porque eu não vejo a necessidade disso, eu vejo deixar ele trabalhar literalmente. E a pressão pode subir. Sobe naturalmente, porque daí o cara é técnico. Quiseram preservar o Celso pelo seguinte: pós-rodada do mundo, nós tínhamos 3 jogos importantes. São Paulo fora, Ceará para tentar reverter na Copa do Brasil um resultado de 2-1 e o Santos fora. Se você coloca ele efetivo e não dá certo nesses 3 jogos, tu tem que demiti-lo, ele tem que sair da Chapecoense. Exato. Então foi uma maneira até de preservá-lo. Um funcionário do clube, vai lá, faz o trabalho, não se sabe o que vai dar, só que deu muito certo. E o legal disso tudo, criou uma sinergia com o entre torcedor. Torcedores, comissão e tal, assim, técnica, pela todo mundo. Né?
Todo mundo está torcendo pelo Celso, pela equipe. Eu acho que está um momento é um sucesso muito bacana. Todos. E ontem se viu no jogo isso. E outra coisa, né? Está fazendo um excelente trabalho. Com certeza, conhecimento ele tem. Aqueles que não conheciam o Celso, eu sempre falo porque eu aprecio o trabalho do Celso, sou um defensor do trabalho dele. Um dia ainda falei para ele: Celso, se afaste do Mauro Ovelha, que já está na hora de você trilhar teu caminho. E ele ficou 3, 4 meses aqui esperando até que a Chapecoense convidou ele para que fosse trabalhar na equipe do Gilmar Dalpozo. Ele se preparou, ele fez curso com o Dunga, ele ficou, quando o Luxemburgo estava no Olímpico, 30 dias com o Luxemburgo aprendendo, ele se preparou para esse momento. O momento dele chegou, quem sabe, um pouco cedo, ele não esperava, mas chegou e ele está dando a resposta à altura, pela convivência com os atletas, por ser uma pessoa daquele meio, e eu vejo aí que a jogada, a ideia da direção de colocar o Cadu junto deu um suporte muito bom para ele. Eu ia comentar agora, uma cena bacana ontem, que foi muito... Até o pessoal que estava lá comentou, foi na hora em que o Cadu pegou, o Celso chamou o rapaz para entrar em campo, lá agora não recordo qual que era, com o Camilo acho que era, e o Cadu chamou ele depois, que o Celso conversou, chamou ele, deu alguma orientação também, e a gente percebeu que há uma harmonia muito forte ali. Sim, na parte técnica, o próprio Cadu, o Celso, os jogadores. Conversando enfim, com os atletas, tu sente isso. Foi muito bacana. Porque tem um respeito contra atenção, ele. Entendeu? Hoje nós temos no grupo da Chapecoense, até a gente comentava antes, se for ver os goleiros. Nós temos o Danilo, que foi escolhido o melhor goleiro do Campeonato Paranaense. Na sequência, o Silvio no outro ano, que também está aqui na Chapecoense. O Nivaldo, que tem uma história na Chapecoense, que a hora que parar de jogar futebol, tem que, eu acho que está junto com a comissão trabalhando, porque ele vai ficar por aqui. Então, assim, o respeito entre eles. Cada um sabe o seu momento. Hoje é o momento do Danilo, pelo que vem apresentando. E o Nivaldo jamais questionou isso. O Silvio também, a hora que entrar, é outro excelente. E dentro dos jogadores ali, até o despreparo de algumas pessoas da imprensa que trabalham no jogo do São Paulo. Mas como que o Celso está treinando com o Birubiru? Não tinham informação que o Neutro estava suspenso, queriam o Neutro. Hoje estão dizendo, não, o Neutro não deve jogar. Então é complicado de você querer equacionar. A pessoa que trabalha todo dia com os jogadores é que sabe quem está melhor, quem não está, e às vezes algum problema interno que tem e não se sabe. E que o jogador passou mal, como aconteceu com alguns jogadores da Chapecoense, passou mal, não pode jogar. Então é muito fácil de fora se falar. Não procurou conhecimento de dentro. Então o oba-oba do futebol é esse. Todo mundo é técnico quando brincava. O papo de bar, todo mundo se sente técnico e acha que não, mas mudou errado, fez aquilo, fez aquele outro. Não consegue se acertar 100%, mas sempre procura se acertar. O acerto, no modo geral, do Celso foi, claro, novamente, tanto é que foram 2 jogadores escolhidos como da seleção. Pelo Globo Esporte, o Wanderson e o Fabinho Alves. Exatamente. Eu, inclusive, eu fiz um comentário que o Fabiano deveria estar nessa seleção. Foi um partidaço do Fabiano, fez um excelente trabalho na lateral, fez bonito, jogou de uma forma não só raçuda, mas técnica, mostrando uma certa, é um jogador uma certa afinidade. Vai trazer um retorno para a Chapecoense, porque hoje existem diversos grupos de empresários e equipes de fora especulando a respeito do Fabiano. O mais satisfatório ainda, é claro que é legal ver esses comportamentos individuais sendo reconhecidos pela imprensa, por as pessoas que analisam o atleta, mas é você sair de um jogo como o de ontem e notar que ninguém jogou mal na sua equipe. Exatamente. Isso... A equipe num contexto, no grupo todo mundo conseguiu desenvolver o que esperava, né? Então, eu vou botar uma pimentinha aqui, porque o número 6 lá, me ajuda aqui, que estava na lateral lá, que falou 2 vezes no início do jogo lá. O Newton? O que eu estava comentando agora. O Newton, ele parece que alguns momentos ele estava desligado. Estava desligado, tanto é que houve um momento em que houve um lançamento da lateral esquerda para a direita e ele não sei se ele estava com a mão no bolso, né? O que ele estava fazendo, a bola foi para a lateral. Vai ver que era o Ades que estava tocando. Não sei, mas enfim, essa é uma opinião. Inclusive a Lucimara, que está ligadinha aqui com a gente, do Bela Vista, olha só, achei boa a atuação da Chapecoense, mas o Neutro jogou mal novamente. Não estaria na hora de contratarmos para nos manter na Série A? Já que temos possibilidade? A Chapecoense está contratando, está trazendo. Só que o problema é a disponibilidade de jogadores e de peças no mercado que se enquadrem no que a Chapecoense pode. O Groli não poderia cair nessa lateral aí? Porque não é a função dele. O Groli é zagueirão. E o paraguaio lá. Eu só chamaria atenção, porque às vezes
em função de uma partida ou de outra, a gente começa a criar um certo conceito do jogador. Exatamente. Que Deixa jogar. Deixa jogar um pouquinho. Às vezes ele fez uma partida que errou uma ou outra ação, a gente fica muito contra forte. O Corinthians, ele foi um dos melhores em campo. O Neutro logo que chegou. Foi um dos melhores em campo. Então, é um jogador com experiência. Grêmio, experiência no exterior. Bem, eu concordo. Então, às vezes, até a adaptação. Porque às vezes a gente rotula o atleta e depois a gente cria uma dificuldade maior. Mas eu entendo assim, ó, Éder, eu entendo que muitas vezes, se tu tem um suporte no banco, e aquele momento o jogador não estava bem. Eu não vou discutir a questão qualidade do atleta. Eu sei que ele é bom e teve excelentes partidas, mas naquele momento o atleta estava inseguro. A torcida começa a pegar, tanto é que teve o Rafael Lima pediu para a torcida ter um pouquinho de calma num dos erros que ele teve lá no... Você está muito nervoso. Cris, vamos pro comercial, vamos tomar água que o Rony está muito nervoso. Vamos pro comercial, vamos tomar uma aguinha e a gente já volta falando de Chapecoense. Um grande abraço para a galera do Galpão Grill, da Cantina Galpão, do Restaurante Galpão no Shopping, que são nossos patrocinadores. Você sabe, depois do jogão sempre, principalmente se for o jogo da Chapecoense, vai todo mundo pro Galpão. Olha só, vamos pro WhatsApp, tem uma perguntinha legal aí? Vamos lá, tem sim. O Douglas mora no centro. Ó, meu braço sai pra fora aqui. Quando meu braço sai pra fora, sabe por quê? Meu braço sai pra fora por causa do mas Galpão. é por uma boa causa, né? Viu só? Vai lá pro Douglas, então eu fico com o Galpão aqui, ó. Vai lá, o Douglas mora no centro e ele falou assim que ele joga muito bola e faz um tempo que ele quer fazer um teste. Como que ele faz? Ele fala com quem? Ele tá querendo fazer teste aí pra ser jogador. Diz que o cara manda muito bem. Então, a gente tem um momento mais adequado para fazer esses testes na Chapecoense, né? A gente geralmente início de temporada, ali no mês de janeiro, final, fevereiro, a gente sempre marca alguns. E às vezes no meio do ano, conforme a nossa necessidade, a gente abre alguns espaços, né? Agora, nesse contexto imediato, assim, a gente não tem essa condição, porque nós estamos com um jogo todo final de semana do Campeonato Catarinense, tá vindo a Copa do Brasil aí, e daí a gente não consegue dar atenção ideal para isso, né? Então, a gente ainda deseja, dentro da Chapecoense, preparar uma equipe que só faça trabalho de seleção e captação de atleta. E isso eu acho que é um passo que vai ser dado logo. Então, nós comentávamos antes, né? Internacional e Grêmio vem fazendo essa triagem com um jogador de 10, 12 anos aqui. Alguns clubes aí tem um representante em cada estado para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que no momento ideal aí vai pintar que o Chapecoense vai ter um profissional só para fazer esse tipo. E quem sabe facilita um pouco. Mas eu já digo para ele, né? Se ele está dentro das idades ainda das categorias de base da Chapecoense, é que se prepare bem, porque muitas vezes vem esse momento e os atletas pedem esse momento, mas chegam ali despreparados fisicamente e tal, e acaba que complica muito a avaliação em função. Então, já que ele tem um tempo razoável até o início da próxima temporada, que ele se prepare da melhor maneira possível, fique atento nas nossas mídias de divulgação da Chapecoense e se inscreva para os testes. Certo. Olha só, grande apresentação da Chapecoense, orgulho dessa terra. Será que iremos manter o time na Série A? Estou confiante. Abraço a todos da TV Box. Show de programa, o Alexandre do São Cristóvão. Isso aí que todo mundo espera, a torcida espera, o time espera, todo mundo quer ficar na Série A. Porque na realidade cada jogo é um espetáculo e a torcida faz um espetáculo em cada jogo dentro da Arena Condá. E o bom que a diretoria não está parada. A diretoria está ligada, ela está esperando se pintar algum nome, e foi o que aconteceu com o próprio Groli. Eles estão contratando, eles não estão preocupados financeiramente. Até porque eles estão, uma das poucas equipes que está tranquila, serena, sabe o que pode fazer. Então, a Chapecoense mais uma vez mostrou, Paulinho, Éder, e aqui não é puxar saco de ninguém, porque se precisar meter o pau, eu sou nervosinho, ele falou antes aqui, eu falo mesmo, eu não gostei de jogador e pronto, e vou falar. Mas nesse quesito, a Chapecoense está organizada, a diretoria está inteligente, está pensando bem, está pensando forte, está pensando o quê? Não só, porque se cair vai para a Série B, já está bom também se for analisar. Nós estamos aí com o calendário cheio para o ano que vem, mas ela está organizada. Então, parabéns, pensem num lateral lá também, porque daqui a pouco vai precisar, e vamos ficar ligados, né, nesses jogadores, como ficar ligado nos jogadores da base. Tem o ano cheio com Série B? Tem, mas não é bom. Claro que não é bom. Eu prefiro a cereja do bolo. Não tenha eu dúvida. Prefiro o bolo com recheio do que aquele bolo sem recheio. Então, por esse lado que tem que parabenizar.
e tem que ficar ligado. E O tenho lateral certeza, faltando. a Chapecoense com a pontuação que vem fazendo, jogando como está jogando hoje, o Campeonato Brasileiro está nivelado por baixo, tá? Tem times hoje tradicionais, e então exemplo aí o Flamengo na lanterna, o Botafogo com 5 meses de salário atrasado, os jogadores daqui uns dias vão parar, não querem mais jogar. Resultado do Atlético e Chapecoense quarta-feira agora, o que tu acha? Eu acho que dá empate. E tu? Olha, tem que torcer pela vitória, né? Eu acho que o empate é excelente Aline. resultado. 2-1 pra Chape. Doutor Osni. Aliás, eu não Tá pedi, conosco, doutor tá Osni? conosco aqui ainda. Qual que é o teu time qual que é o teu time de coração, seu Osni? Fala aí. De infância eu sou figueirense. Ah, Figueira. Figueira. E amanhã, Mas como quarta-feira? catarinense eu torço para todos os Olha, foi bem. Foi político. É verdade. Mas assim, E o jogo de quarta, quanto dá? Eu espero que a Chapecoense ganhe. Ah, Pode Mas é um ter jogo ganho. complicado. Hoje, depois do Cruzeiro, o Atlético é a equipe mais encaixada que tem no campeonato. São 2 clubes que devem estar entre os 4. E depois as outras 2 vagas, briga mais 6, 7 clubes. Tá. A Chapecoense, jogando o futebol que vem jogando, se apresentando, e ontem, até assim, ó, para aquelas pessoas que lembram do Gilmar Veloz, tô com o empresário na cabeça, do Gilmar Dalpozo, que quando a Chapecoense fazia um gol, estava ganhando, trazia o time para trás, 3 volantes, zagueiro e tudo a 4. Ontem o Celso mostrou que estava com vontade de ganhar. Aquele lance lá, foi uma jogada ensaiada? Ou foi um acaso aquele... Do Neném? O sol atrapalha, a gente sabe que atrapalha o goleiro, né? Tanto é que o capitão escolheu o lado de cá na hora da fichinha, sabendo que o sol atrapalhava pro outro lado. Então foi uma jogada ensaiada? Eu acho que sim. Treinada, jogada treinam demais, tá? Treinam bastante mesmo, sim. Hoje todas as equipes, de uma forma geral, Lógico. dão um valor bastante pra bola parada, parada. né? E eu tenho certeza que o Celso treina muito essa situação, tanto de defesa como de ataque, né? E eu acho que foi muito feliz. É uma bola difícil pro goleiro, que tem o sol complicando, uma bola que pode ter desvio ou não pode ter desvio, né? E foi bem no canto, né? Acho que fomos felizes diante de uma estratégia que eu acho que isso já foi desenhado em E eu treinamento. tava comentando para quem acha que era o Flamengo que ia ter medo, o Celso não teve medo. O Celso botou 2 atacantes e um meio atacante. E o Richelli entrou muito bem. É um jogador que, olha, se ter um ritmo de jogo e uma continuidade aí, abre caminho. Gostei muito do estilo dele, a maneira que ele toca na bola, o posicionamento, joga de cabeça levantada. Aquele tipo de atacante que não tem medo do defensor, que vai para dentro, não fica retornando a bola. E acredito que tanto é que se jogar da mesma forma que jogou contra o Flamengo, contra o Atlético agora na quarta-feira, com certeza Vamos para os gols da Chapecoense, Cris? mais um Tem aí na mão os gols da resultado Chapecoense? Só lembrando que o Jô não vem, né? O jogador O Jô do do Atlético Atlético não vem pra Chapecoense. E nem o Ronaldinho que tá fazendo festa em Porto Alegre já também. É, né? Tá procurando o time. Ele é o Grêmio por 50 mil por mês. Não, o Grêmio não vai. O Jô ele não vem por causa de Então nós estamos disciplina, vendo os né? lances aí já, olha. A Chapecoense jogou muito bem, começou o primeiro tempo em cima. Aí O foi posicionamento da equipe estava muito bom. Olha aí o gol. E saiu comemorando, e eu acho o seguinte, foi dado ontem à noite o gol para ele. pra ele. Tá, não foi Ele do Neném tocou. o gol, porque tocou no biquinho da chuteira. tocou. Embora fosse entrar, entrou e merece o capitão. Não Merece, sei até cara. se capaz de ir fora ainda, mas ele foi... Não, a acho bola em que- direção é. ao gol. Olha aí, esse lance dá pra ver bem Olha só, certinho. isso é jogada treinada. Então não precisa ser os 5 minutos, nós vamos olhar o gol. Tem 5 minutos de lance, mas nós só vamos ver o gol aqui, os lancezinhos mais. O lance rápido, né? Olha só. O importante foi assim, ó, um gol primordial. A Chapecoense vem fazendo esse trabalho já de longa data, que é esperar o adversário, se garantir numa Olha aqui, ó, jogada. aqui dá pra ver bem, ó, toca na ponta do pé. ó. Aí entrou, isso aí. É importante Pode cortar, Cris, aí, era só pra gente ver o gol aí, já passaram. É o Luxemburgo, só de lado. Esses Desesperado. últimos jogos aí, resultados, ele dá uma tranquilidade para o grupo e uma confiança para os atletas, que eu acredito que muito a Chapecoense pode crescer ainda mais em função disso, né? Que nós mesmo estando numa situação mais delicada no início do campeonato, a equipe fez bons jogos. Mesmo com o Gilmar A única Dalpozo, assim, partida vexatória da Chapecoense fora dos parâmetros foi contra o Criciúma. eu também Jogamos acredito bem que sim. contra o Grêmio, bem contra o Corinthians, a Chapecoense se postou muito bem em campo. E hoje a gente acompanhando os outros jogos, se tu pegar um Vitória da Bahia que ganhou do Grêmio no final de semana, é um time que não ficamos a dever a nada. O único time que está me surpreendendo é o Sport. Tá. O próprio Goiás é um time que eu achei que ia estar melhor encaixado, também não surpreende muito. Nós temos um Coritiba aí com Celso Roth e Paulo Paixão na situação que está. Botafogo, Flamengo.
Então a Chapecoense tem os jogos aqui que nós falamos de 6 pontos, Figueirense, Criciúma, Atlético Paranaense, o próprio Bahia, o Vitória, mas no mais aí tu pegar um Flamengo que a gente ganhou também é um jogo de 6 pontos, pegar o Botafogo é um jogo de 6 pontos, porque são equipes que não estão encaixadas e que eu acho que a Chapecoense tem tranquilamente condições de chegar na frente. É um campeonato longo, né? Eu acho que a gente está vivendo um bom momento, Depende vamos ter que muito do tentar grupo. tirar uns dividendos aí desse momento assim, né? E eu acredito muito sempre, claro que os valores individuais, eles podem estar decidindo uma partida ou outra assim, mas o que vai fazer a equipe permanecer na área, uma condição melhor, é o trabalho. Chapecoense hoje Isso, a Chapecoense está mostrando que tem capacidade para... Quase 40% de aproveitamento. Ontem eu vi uma entrevista do Luxemburgo e ele disse assim que ele quer ter 50% de aproveitamento da pontuação com o Flamengo, que para ele seria o suficiente para vamos pedir a tabelinha, Cris. Então, coloca a tabela para a gente dar uma acompanhada e aproveitar até para dar uma discutida em cima. Ó. Na primeira fase, os 10 da tabela, o metido aqui é o Sport em 5º lugar, o Goiás em 8º. Que já começou a cair na realidade, né? Já Porque começou a cair na realidade do Figueirense. Goiás. Então o Sport é que está mais adequado. Cruzeiro, Fluminense está com um time também muito bom, o Inter ali que todo ano chega e acaba não chegando. Nada Corinthians, mora na praia. que tem um grupo bom. E no mais aí, ó, o Atlético Mineiro que tá lá atrás. Vira a segunda parte para nós. O problema é que a diferença do primeiro pro 10º aí tá 10 pontos, né, Paulinho? Então é preocupante já. O Cruzeiro tá três estourando, jogos, né? 3 jogos. O Cruzeiro, é uma já em diferença muito compensação, grande. são 2 jogos. São 6 do segundo, ó, os 2 segundos 25. Cris, vira a segunda parte para nós. Aí, ó, o Atlético Mineiro tá crescendo já, porque vinha envolvido em Recopa. E agora a Copa do Brasil, os 6 que estavam na Libertadores, Grêmio, Atlético, esses times todos entram agora na Copa do Brasil também, então já começa a tirar o foco para a Copa do Brasil, que eu acho que foi uma das propostas do Filipão ao assumir o Grêmio, porque no Campeonato Brasileiro está um pouquinho difícil, mas ó, a Copa do Brasil a gente está aí. Então, olha, Figueirense, Bahia, Flamengo, Coritiba, Botafogo, Vitória, o próprio Palmeiras. Eu lembro em janeiro ainda conversando com o Dunga dizia, tem 3, 4 clubes ali que não vão a lugar nenhum, que a Chapecoense não precisa se preocupar, que é Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Goiás. Dizer, essas 4 equipes vão ficar na meiuca ali, agora vocês vão ter um campeonato contra 6 clubes. Desses 6 vocês têm que ganhar sempre, que seria o Figueirense, o Criciúma, o Sport, o Bahia, o Vitória, o Atlético Paranaense. Então são equipes que... E que nem estão aí. E não estão aí. Não Tem estão algumas na que parte estão de baixo. surpreendendo, né? Exatamente. Depois nós vamos para Inter e Grêmio também, vamos ver. Vamos agradecer agora o Éder, o tempo dele que disponibilizou aqui. E esperamos você assim que for confirmado como técnico da seleção brasileira. Então daí o Rony fica responsável de te trazer aqui para a gente conversar sobre a seleção, como vai ser a convocação, Éder. Sim. Então, antes de ir para o intervalo, nosso muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, pessoal da categoria de base, esse trabalho excelente que está sendo feito aí desde que você também assumiu com todo esse grupo da Chapecoense aí, Éder. Então, nossos parabéns. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês aqui, estamos sempre à disposição. Vamos faturar um pouquinho? Você sabe, né? Vamos faturar porque o negócio é no galpão. Depois do jogão, vamos pro galpão. A gente já volta falando de Inter, de Grêmio e de Rubinho Barrichello. o Barrichello foi Estamos de volta, agora vamos falar um pouquinho de dupla Grenal. Jogo do Grêmio no sábado aí, Grêmio e Vitória. Barcos desencantou de novo, fez mais um golzinho, só que o Grêmio tomou a virada. Cris, vai colocando os golzinhos do Grêmio em cima pra gente dar uma comentada. Chegou a ver o jogo? Mano? Foi lamentável esse jogo. Foi triste de escutar e de assistir ele. Porque é o seguinte, ó, além de não ganharem, que estão uma azia, ainda eles ajudaram o Vitória. O Vitória, querendo ou não, concorrendo a Chapecoense. Eu tava torcendo por essa vitória. O maior problema nesse jogo foi a arbitragem. O gol do Barcos ali, dá tudo a entender, olha só, cuida, quando passou pro Barcos, né? Barcos enfia o pé, dominou no braço. Tá. Ele dominou no braço a bola, ó, o juiz não viu. Depois o juiz dá um pênalti contra o Grêmio totalmente. Tá, e agora por que tu me diz por que tem 6? Por que aquele na camisa aqui, foi meio esquisito. Por que aquele infeliz daquele falta no Jeromel? Foi falta. Mas e daí pra que serve então o outro árbitro da linha de fundo? Os 3 lances de gol foram discutíveis. Falta no Jeromel nesse gol. É que nem aquele lance da Chapecoense lá que o cara dominou com as 2 mãos, pra daí a sorte que o goleiro fez uma baita defesa.
eu me questiono e vou sentar o pau. Os caras são muito azios, Olha só a falta que esse o cara juiz faz, de ó. fundo aí, ó, não Subiu no funciona. zagueiro, isso não é gol ilegítimo. Então o maior problema nesse jogo foi a arbitragem. Vergonhosa. Reclamado dos dois lados. Vergonhosa essa foi a arbitragem. E o Como Grêmio, foi fraca também aquela aqui de Chapecó. e o Foi fraca. Grêmio tá se complicando por si só. Aí, ó, o cara se joga também um pênalti que não tem explicação. Juizinho morto também. E o juiz morto e o juiz do Brasil na Copa do Mundo, né? Esse era o juiz do Brasil na Copa do Mundo. Por isso que a gente tem que fazer antidoping nesse juiz também. Eu acho que eles estão meio chapados, Doutor alguma Osni, coisa tá errada. Olha lá, o cara se joga, ó. É, doutor Osni. Então, o Grêmio, na realidade, assim, ó, tem agora, para tentar voltar a dar moral pro grupo. Nossa, olha só, se jogou. Olha. Você jogou. Beleza, Cris. E agora tem o Filipão. Filipão, E estreia o Filipão. no Grenal. Ele vai ser forte, ele vai ali, vai detonar. Eu tô vendo que ele vai ser diferente. Ele tá queimado, ele tá magoado, ele tá chateado. Ele tá. A gente percebe isso. Aliás, ontem eu tava assistindo um programa da concorrente nossa aí da TV Box e os caras pegaram ele dentro do avião. A equipe aquela, sabe? Pânico da TV lá, Band, não sei o que lá. Lá na Os Band, homens Pânico na pegaram TV. o homem dentro do Dentro do avião. avião. Judiaram Ele do tava Filipão. emputecido, mas ele tava louco. Na Parece- realidade, assim, o Filipão precisava daquele abraço que ele mesmo falou. O único time que ele tem um vínculo é o Grêmio. E chegou no momento de necessidade do Grêmio da troca da comissão técnica. Então um tá ajudando o outro. Tanto é que ele foi meigo. Agora eu vou Tu te falar percebeu um que ele negócio. foi meigo? Ele disse, eu preciso de um carinho. Um carinho Eu de preciso de um gaúcho. carinho. Viu? E outra. Eu preciso de né? Ele Hã? foi muito peitudo, porque ele resolveu, vou assumir no Grenal. Tá? É um jogo que pode ser o divisor de águas. O Grêmio pode crescer ou pode decair, porque se o Inter ganhar esse Grenal, a casa do Grêmio cai. Tá, mas esse jogo contra o Vitória aí, ele não assistiu o jogo? Não, ele não Ele não assistiu, deu pitaco nenhum? Ele tá... Não botou o dedo dele, nada? Não. Não. Aí foi Para, o... né? Para, né? Mas aí foi um acordo. Ele quer Tudo assumir no bem. Grenal, vai assumir no Grenal. Ele foi galo. Então, vamos ver agora no Grenal o que ele consegue fazer nessa semana, o que ele consegue motivar esses jogadores, porque assim, pelo material humano, individual que o Grêmio tem hoje, muito melhor do que o Vitória, melhor do que muitas equipes aí, para estar na condição que está. E perdendo jogos assim, jogos acidentais, detalhes. Tá. Então, o Barcos voltou a fazer gol, que Não, vai os dar tudo ataques do certo. Grêmio não Vamos ter fazia. fé, vamos ter fé. Tem gente. bons jogadores, Tem que eu ter acho fé. que a contratação do Gremista. Juliano foi uma Como é contratação que não muito sou? boa, do Tu é Fernandinho gremista, Mas como é que também. não vamos Tu é ser? gremista, Nós temos que ter homem. fé, não Tu é adianta. gremista, homem. Viu só? Então, Agora assim, o Barco começou a fazer gol. Tá ali, já fez. Nos dois últimos jogos ele deu. 3 gols. Não. Não adiantou muito, mas fez. Eu acho que o Filipão teve sorte. O Barco começou a fazer gol. Então ver o vamos que lá. que vai dar. Vamos ver os gols do Inter também. O Inter teve uma vitória sobre o Santos aí, ó. A bola cruzada e foi sozinho. Tchau pro goleiro, né? O Santos que também, né? Um time que sempre preparou jogadores, sempre trouxe jogadores da base e ultimamente não vem rendendo tudo aquilo. Nós temos que reconhecer que o Internacional. Nós temos ali o tal Dedu aí, que é meio santista, mas lá na Baixada o negócio Ele tá tá feio com a também. equipe mais redonda, assim, mais consistente. Vai chegar. O Santos que tá brigando junto com o Flamengo agora para repatriar o Robinho. Infelizmente ele, Ah, o ele Flamengo, tipo, acho os que não tem últimos jeito, aí ele é não. nada e não dá nada. Mas tudo bem. Isso que não dá para entender, a gente comentava, até falei agora do Flamengo. O Flamengo tem uma dívida hoje monstruosa, uma folha de pagamento de mais de 10 milhões, sendo que 5 milhões e meio são para ex-jogadores e ex-técnicos, e mesmo assim quer assumir um salário de 900 mil do Robinho por mês para trazer. Mas foi um lance Não é- bonito esse gol do Não, lance Internacional. bonito, lance bonito. Foi um lance bem. Bons jogadores, o Inter, e gols Exatamente. bonitos ultimamente, então... 750 pila o quê? Tem uma placa, 750 pila por mês pro Robinho? Dívida? Milhões. 750 milhões aqui, o nosso computador ali atrás, 750 milhões a dívida do Flamengo. Eles têm que Vocês pedir imaginem impagável. perdão pra Dilma, né? É. Já- Não, o Dilma Robinho não não vem, resolve. o Robinho não vem, ele já disse Bom, que não. a melhor do Flamengo final não. de semana não foi Inter, não foi Grêmio. A melhor do final de semana foi a Chapecoense, mas tem uma melhor ainda. Stock Car, 1 milhãozinho no bolso, Rubinho Barrichello. Coisa Taca-lhe o inacreditável. pau, Rubinho, velho. Marco Velho aí, ó. Taca o pau, Marco Velho. É o carro 111, Rubinho Barrichello brigando até o final. Ganhou a corrida do milhão da Stock Car. A Stock Car do Brasil está sendo muito valorizada. Muitos ex-pilotos de Fórmula 1, e ali nós temos diversos, né? Até o Massa estava comentando essa corrida e dizendo, olha... Eu acho que nem ele acredita.
Ali pela... O Massa comentando a corrida, Eu tô dizendo junto com hoje, você. nos Estados Unidos, na Europa, se comenta muito da Stock Car brasileira. Eu acho que ele não acreditou. É, Porque aquela aí, ó. sorriso Eu dele acho que ali... não. Mas 1 milhão na Goiaca, Sabe né? que é isso mesmo que eu ganhei? 1 milhão? Ô, meu pai. Chequinho de 1 milhão na Goiaca, Não ó. acredito que eu consegui Eu acho chegar que ele até o andou vendo final. aquele vídeo, Olha só, acelera, olha Marco a Velho. feliz dele, ó. Não, eu acho que até ele ficou com vergonha, o seu Osni até comentou antes, ele ficou com vergonha do Marco Velho. Ele pensou, já pensou, se eu ir mal, É o Marco eles iam Velho falar, assim, ó. taca o pau, Rubinho, velho, e não andava. Agora sim, ninguém vai falar nada. Não vão É isso comentar. Ele Bom, foi bem. Vamos encerrando o programa hoje, foi legal, bate-papo legal. Teve o Dr. Osni aqui que faz o DOP, a gente agradeceu ter vindo aqui, o Éder Popioski. Talvez semana que vem nós temos mais umas surpresas no programa e a gente está preparando de repente até uma nova data para o programa. Mudança hoje no estúdio, o programa vem se encorpando dia a dia. Então vem novidades por aí. Fique sempre ligadinho, semana que vem a gente está aqui de novo na segunda, das 21 às 22 horas. Fique ligadinho que vem muitas surpresas e muitas novidades por aí. Fica um grande abraço para o goleiro Danilo, que foi o aniversariante da semana na Chapecoense, com surpresas para ele. Um excelente profissional, vem hoje na Chapecoense fazendo um papel muito bom, sendo considerado um dos melhores goleiros do Brasil. Então um grande abraço, Danilo. O Richelli, que entrou muito bem ontem. E a toda a equipe da Chapecoense, treinador, preparador técnico, roupeiro, todas as pessoas envolvidas na Chapecoense pela alegria que vem trazendo para essa cidade. E o destaque é a segurança também, né? A Então, segurança, muito bem organizado. pessoal. Então assim, ó, na segunda-feira essa cidade levanta com outro espírito quando tem uma vitória da Chapecoense, um outro astral. E é isso que traz, né, Aline? É isso aí. Então, tenha boa noite e obrigado por ter estado com nós de Penteado Imagina, Novo. sempre um prazer, né? Sempre um prazer. Uma boa noite pra você que nos assiste, uma boa noite pros meninos aqui. Isso aí, meu amigo. E Rô. taca-lhe Muito pau. bem, vamos lá. Eu quero primeiramente aí agradecer realmente de coração aí o Osni, que se dispôs a vir conosco E também. está aqui com a gente no estúdio ainda acompanhando o Acompanhando programa. a gente até agora, e uma pessoa que a gente tem aprendido a valorizar, Osni, não é porque você está aqui, mas a gente vem acompanhando a evolução do antidoping também dentro da Chapecoense, do qual antes não tinha nenhuma sala, né? E hoje a Chapecoense disponibilizando uma sala, organizando e talvez aqui já conversando uma das melhores aí que tem a nível do Brasil, uma sala de antidoping realmente a nível de uma Série A, a nível da nossa Chapecoense. Então, agradecer o Osni, agradecer também o Éder que esteve aqui conosco, falando da base, falando enfim do futsal, e enfim, um grande abraço aí a todos vocês aí. O bacana de tudo isso é que o Tribuno de Esporte ele vem crescendo, vem se efetivando como um dos melhores programas aí da nossa região. Muito obrigado a todos e a gente vai ficar sempre à disposição. E a né, nossa Rony? preocupação, né, Rony, não é só com o futebol, só Chapecoense. É Chapecoense porque é o time que envolve a comunidade, é internacional, é Grêmio, pelos colonizadores que tem aqui, pelos torcedores, pela história que tem Inter e Grêmio na região. Mas todos os esportes, a valorização do esporte amador, de todos os profissionais relacionados ao esporte, né? Verdade. Então, semana que vem a gente está de volta e você sabe, sempre com o apoio do Galpão. Ó, terminou o programão, agora a gente vai pro Galpão. Até segunda-feira que vem, um grande abraço para toda a galera do Galpão Grill. Aquele abraço. Pessoal. Tchau, tchau.